Salve, 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 galera da história. Olha só, com vocês, professor Natanael, para mais uma explicação aqui valiosa sobre um assunto da mais alta relevância, que é a Grécia Antiga. A civilização grega é praticamente o berço do mundo ocidental, ou da sociedade ocidental. Por isso que eu coloquei esses pontos aqui, eu gostaria que você atentasse bem para eles. Veja, por que a civilização grega é a base da civilização ocidental? Porque foi na Grécia Antiga, ou nas cidades gregas, que surgiram uma série de elementos que são típicos, que são característicos da nossa sociedade. Como, por exemplo, o conceito de cidadania, como, por exemplo, a democracia, hoje tão ameaçada, disciplinas, áreas do conhecimento, áreas do saber, como a filosofia, a geometria, a biologia, a física, até a própria história surgiu na Grécia, né, como ciência que investiga o passado dos homens. Além do teatro, além dos Jogos Olímpicos. Então, nós poderíamos aqui passar vários minutos expondo aquilo que surgiu na Grécia e que hoje é tão comum na nossa sociedade. Dentre outros fatores, dentre outros valores, dentre outros elementos, é por isso que nós classificamos a sociedade grega como a sociedade cuja formação e a estrutura constitui a base da sociedade ocidental, tá bom? Bom, esse mapinha, a gente vai dar uma ampliada aqui para você visualizar direitinho. Temos aqui a Europa, né, como você pode constatar aqui de forma bastante simples. E no destaque, a Grécia. Obviamente, vamos ter aqui também um mapa mais aproximado, menor, que vai dar o destaque devido a essa área onde vai surgir essa civilização lá na Europa Oriental. Nesse destaque aqui, vamos enfocar aqui a parte geográfica, né? Então, você percebe aqui o mar Egeu. Também você pode notar que o litoral da Grécia é bastante recortado, né? Composto por pequenas ilhas, cuja maior é a ilha de Creta. E aqui na ilha de Creta vai surgir uma civilização, cuja capital era Knossos, como vocês podem ver. Vai surgir a civilização cretense-minoica, ou civilização creto-micênica, que será precursora, né, dos helenos, dos gregos. Bem interessante, porque ela é pouco divulgada, ela é pouco estudada. Então, se você prestar atenção nisso, você vai notar que as principais cidades e estados gregas estão aqui destacadas. Um ponto especial aqui para Delfos, onde se localizava o famoso oráculo de Delfos. O oráculo era uma espécie de um templo, né, onde as pitonisas ou sacerdotisas eram consultadas para saber as previsões do futuro, respostas, indagações para as quais os homens não tinham ainda o seu conhecimento. Destaque também para Tebas, Atenas, como você pode aqui visualizar no mapa. Destaque para Coríntio, cidade inclusive mencionada também na Bíblia. E a famosa Esparta, na Lacônia, ou no Peloponeso. Esparta foi também explorada por Hollywood, né, nos filmes, como, por exemplo, o filme 300, bastante conhecido, bastante famoso, sobretudo entre os jovens, os garotos. Bom, vamos dar um destaque aqui também à questão da periodização da história da Grécia. Bom, os historiadores, eles dividiram a história da Grécia em momentos, né, em etapas, em fases. O período pré-homérico, período homérico, arcaico, clássico e depois o período helenístico. Bom, cada um desses períodos tem suas idiosincrasias, né, ou suas características, suas peculiaridades. O período pré-homérico seria exatamente o de povoamento lá daquela região, que eu mostrei no mapa agora há pouco, pelos primeiros grupamentos humanos. O período homérico, período que teria ocorrido a famosa Guerra de Troia, imortalizada também nos livros do mítico poeta Homero, a Ilíada e a Odisseia. O período arcaico, compreendendo a formação da polis grega,
polis é cidade, né? E o período clássico compreendendo o apogeu dessas cidades, sobretudo o domínio de Atenas e Esparta, né? Sendo seguido pelo último momento de esplendor da Grécia Antiga, o qual denominamos período helenístico, a partir do domínio do Filipe II, o Macedônio, seguido pelo seu filho Alexandre, mais algumas gerações ali em diante, seguido da decadência, que a civilização grega mergulhará dali para frente. Bom, aqui alguma menção sobre a civilização cretense minoica, né? Umas características, por exemplo, era um povo pacífico, muito voltado ao comércio, cuja arte era bastante, como vou dizer, rica e incentivada, não é? Não sabemos ainda as razões, mas ali por volta de 1800 a.C., a civilização cretense minoica começa a declinar, ao mesmo tempo em que as cidades gregas, as polis gregas, começam a se fortalecer. As duas principais, como eu já mencionei, Esparta e Atenas, aqui a gente tem um comparativo, né, das características sociais, políticas e econômicas dessas duas cidades importantes da Grécia Antiga. Bom, a cidade de Esparta ela foi fundada pelos dórios. Os dórios eram um povo guerreiro de origem asiática. As mulheres tinham uma certa liberdade, né, comparativamente com as de Atenas, muito mais aberta, né? As crianças eram entregues ao Estado ali por volta de 12, 13 anos e eram treinadas até com treinamentos bem severos, né, para serem soldados que iriam defender Esparta contra os inimigos. As camadas sociais se resumem nessas três: os espartanos, os periecos e os ilotas, sendo os espartanos a elite, os chamados bem-nascidos, os periecos a camada intermediária, que eram basicamente de comerciantes, e os ilotas eram os escravos, sempre lembrando que a escravidão, no mundo antigo, como se diz, não tinha nada de componente racial ou algo do tipo, era apenas pessoas que não conseguiam saldar as suas dívidas e também pessoas que eram capturadas em guerras. Era uma diarquia, porque tinham dois reis, né? Um para o comando do exército, de tão importante que era o militarismo em Esparta, e outro para as questões políticas e administrativas. A gerúsia era um órgão consultivo, né, uma espécie de parlamento, os éforos anciãos, a ápela também composta por esparciatas ou espartanos, né, que era também um órgão do parlamento. Bom, a cidade de Atenas, ela era bastante oposta à cidade de Esparta, né, fazendo a comparação entre as duas. A cidade de Atenas foi fundada pelos jônios, pelos eólios e aqueus, também povos de origem asiática. As mulheres, menos direitos, bastante reprimidas, na verdade, né? Elas não tinham nem a liberdade, por exemplo, de estudar. E falando em estudo, a educação era privada, poucos poderiam pagar após os 7 anos, e aí o aluno geralmente era instruído na retórica, quer dizer, na arte de falar, de se comunicar, de transmitir ideias, né, por intermédio da fala. A filosofia, é lá que vai surgir as 3 grandes mentes da filosofia clássica, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Em relação à sociedade, nós temos 4 camadas: os eupátridas, que eram os bem-nascidos, a elite, membros das famílias mais tradicionais; os georgóis, que eram agricultores; os demiurgos, comerciantes; e também os escravos, sempre lembrando, prisioneiros de guerra e pessoas que não conseguiam saldar as suas dívidas. Temos aqui também os magistrados, aqui, ó, os basileus, que eram os reis; a aristocracia, que significa governo de poucos; legisladores como Solon, por exemplo, Drácon, né? E após um período de tirania com governos autoritários, vamos ter o Psístrato como o grande tirano desse período. Vamos ter também um período da democracia a partir de Clístenes. E falando nos legisladores, está aqui o que eu falava, né? Do Drácon, que escreve as leis, saindo do direito consuetudinário, passando para o direito escrito; o Solon, que vai abolir a escravidão por dívidas, dentre outras coisas; e o Clístenes, que, como eu citei agora há pouco, era o pai da democracia, criador também da lei do ostracismo, na qual os cidadãos se protegiam de corruptos, de pessoas que eram
sanguinárias, né, que eram bandidos, então essas pessoas tinham seus bens confiscados e eram expulsas da cidade durante um período de até 10 anos. As guerras médicas foram as guerras greco-pérsicas, quando o Império Persa, em processo de expansão, choca-se com o território grego. Então, Esparta e Atenas lideram uma espécie de convenção ali, reunindo diversas cidades gregas contra os persas. Essas guerras duram muitos anos, duram décadas, com vitórias ali de ambos os lados, mas no final das contas, os gregos derrotaram os persas e em seguida tem uma guerra civil, que é a guerra de um povo contra ele mesmo, persas contra persas. Atenas versus Esparta, pelo domínio da região grega, depois que eles expulsaram os persas, não é? Não é difícil de imaginar que Esparta vence, porque era uma cidade militarista, do ponto de vista bélico, mais preparada do que Atenas, porém, fragilizadas as cidades gregas por anos e anos, né? Décadas de guerra ininterrupta, são vítimas aqui da dominação macedônia. A Macedônia está no norte da Grécia. A Batalha de Queroneia, em 338 a.C., ascende a pessoa do monarca Filipe II, o rei da Macedônia, né, que passa a ser também soberano ali das cidades gregas. Depois que ele morreu, seu filho, o Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, assume seu lugar, estendendo os domínios gregos por diversas regiões ali na Ásia, indo até os confins do Cazaquistão, Azerbaijão, Uzbequistão e também chegando até a Índia. É essa fase que a gente chama de helenismo. Os gregos dominando vários territórios e promovendo, através de Alexandre, uma miscigenação, um cosmopolitismo, né? Gregos com egípcios, com persas, com macedônios. Alexandre tem essa ideia de formar uma civilização cosmopolita, acabou provavelmente sendo envenenado e falecendo aqui em 323 a.C. Seus generais, né, a partir de Ptolomeu, vão ratear entre si os seus espólios, ali, os seus territórios e enfim, a dominação alexandrina acabou por se desfazer. O próprio território grego é dominado posteriormente pelos romanos em franco processo de expansão, e de sorte que foi realmente o último período de grandeza e de autonomia e de apogeu dos gregos, o período helenístico. Tá legal? Tranquilo, pessoal? Então nós temos aqui também algumas imagens, algumas gravuras que eu gostaria de passar para vocês. Gravura de um vaso aqui representando atletas gregos que competiam nus, a título de curiosidade. Aqui algumas modalidades dos Jogos Olímpicos que envolviam as cidades gregas, não é? Que algumas dessas modalidades, inclusive, são praticadas até os dias de hoje, com algumas mudanças, obviamente, né? Na cultura grega, temos a escultura, a arte, né, como traço marcante da civilização grega, e na arquitetura, os modelos de capitéis dórico, jônico e coríntio. O dórico mais austero, o jônico sendo marcado por essas formas arredondadas do capitel, e o coríntio de forma mais florida, mais floreada, mais até extravagante. Modelo esses que serão realmente incorporados e ainda modificados pela civilização romana. O teatro é um ponto importante, aqui a fotografia de um anfiteatro ao ar livre. Com relação à religião e mitologia, os gregos são riquíssimos nesse sentido, né? Eram politeístas, e os deuses gregos eram bem peculiares, né? Que eles tinham sentimentos humanos, tinham filhos com mortais, né? De onde surgiam, inclusive, os semideuses, aqui mencionando o Hércules e o Aquiles. As ninfas, também, fazendo parte aqui da mitologia grega. Os sátiros, com corpo de ser humano, mas híbridos, né? Chifres, em metade bode, aqui principalmente os pés. Os centauros, também as sereias e as górgonas, cuja mais conhecida foi a famosa Medusa.
Como exemplo de deidades, o deus dos deuses no panteão dos gregos, que era o Zeus, o Hades, o Poseidon, podíamos citar também o Cronos, né? A Afrodite, deusa do amor. A homossexualidade era bastante comum na Grécia Antiga, sem essa pecha de homossexualidade, obviamente isso é um termo contemporâneo. E era isso que eu queria explicar. Valeu, toques importantes, curiosidades, menções que são relevantes sobre o conteúdo. E até a próxima, queridos.